inteligência artificial deve ser hoje uma grande aliada do setor odontológico, como já é na medicina. Eu gostaria de saber, Caio, quais são os benefícios imediatos que a gente pode apontar do uso da inteligência artificial, de programas que têm a inteligência artificial na odontologia. Boa, perfeito. Então, a inteligência artificial hoje na odontologia facilita a compreensão do paciente, dos tratamentos, facilita o dentista na realização do diagnóstico do plano de tratamento. Nós, da de inteligência, temos um software, né? Que, como eu estava te explicando aqui antes, ele processa uma radiografia de um paciente em 10 segundos. Você até falou, a semana passada você estava no dentista. Da próxima vez que você for no dentista e ele te pedir uma radiografia, a gente vai processar essa radiografia que o seu dentista tirar de você no nosso software, transforma aquele raio-x que você, como leiga, olha e não entende nada em uma imagem colorida interativa. A medicina hoje já tem muitos elementos, muitos exames complementares que toda vez que você for num médico e tiver algum problema, o médico consegue falar, ó, vai no Fleury, vai no qualquer laboratório para fazer um exame complementar, você vai voltar com um laudo e isso daí vai viabilizar, complementar aquilo que o médico falou. E esses exames complementares não vão trazer o sentimento de você como paciente que o médico não sabe o que ele está falando. Vão te dar mais segurança naquilo que ele está falando, né? Então, a gente fala que o nosso software é como se fosse uma opinião externa, imparcial, que valida a opinião do dentista. Mas assim como na medicina, eu gostaria de ter a medicina como referência, como deve acontecer no ambiente odontológico. Na medicina, ajuda no diagnóstico, nos hospitais, esses bancos de dados e até a inteligência artificial recebe muita informação, usam bancos de dados que ajudam no diagnóstico. Exato. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Só no último ano, nosso software a gente já processou mais de 150 mil radiografias. E todos os dias, os nossos próprios clientes, usuários, vão alterando, inserindo mais informações, e isso vai deixando o software mais inteligente, né? Então, a tendência, a gente fala que hoje a inteligência artificial é como se fosse uma criança. O nosso software, especificamente, é uma criança de 4 anos de idade. Há 4 anos atrás, ele nasceu, e aí quando uma criança nasce, não sei se você tem filhos, quando seu filho nasceu, você não ia explicar para ele matemática ou trigonometria. Você começa pelo conhecimento básico, né? Fala mãe, fala pai. E com a inteligência artificial para a odontologia que a gente desenvolveu também foi a mesma coisa. Há 4 anos atrás a gente começou a explicar para o computador o básico. Então, o que era um dente saudável? Quer dizer, começa a alimentar com informações. A gente começou a alimentar com informações, né? A gente treina como que funciona esse software de inteligência artificial, né? Você explica para o computador como que ele vai identificar imagens. Agora é muito importante, usando o exemplo da criança, é você alimentar com informações de qualidade. Exato, Esse exatamente. é um ponto, porque o algoritmo funciona assim, né? Exatamente. O chat GPT funciona assim. Se você Exato. põe um monte de informação errada, ele vai reproduzir raciocínios errados. Isso. Como que cuidado tem que ter para a inteligência artificial realmente ser uma aliada de qualidade? Exato. Então, a gente tem, no nosso processo de criação de dados, a gente faz uma curadoria da qualidade da imagem, a gente processa, como que funciona a nossa empresa, né? A gente pega o dado, estrutura o dado, então precisamos de um software que vai identificar lesões de câncer em bocas de pessoas. Isso. Que é uma coisa que, por exemplo, a gente não tem hoje, mas a gente quer desenvolver. A gente precisa trazer um acervo dessas imagens, vai separar essas imagens por categoria. Depois a gente tem uma equipe de radiologia especializada que vai ficar dentro de uma sala escura o dia inteiro, etiquetando milhares e milhares de imagens, para depois ser processada em um software que, através de uma rede neural, né, um algoritmo matemático, ele vai ser capaz de, em seguida, ver uma imagem que ele nunca viu e falar se, estatisticamente, qual que é a probabilidade daquela imagem que ele nunca viu ser aquele achado radiográfico que a gente treinou o software. E assim como na medicina, ele adianta bastante do trabalho do dentista, no caso dos médicos já, e que depois recebe uma análise humana. Exato. A gente fala que qualquer tecnologia, não só a inteligência artificial,
mas a internet, uma planilha de Excel é sempre auxiliar. As pessoas se perguntam, a inteligência artificial vai substituir tal profissão, vai substituir o dentista, o radiologista? Não, vai substituir o dentista, o radiologista que não se adequar a essa tecnologia, né? Hoje a gente não consegue imaginar um executivo de empresa que não sabe mexer na internet ou no Excel, ou uma empresa que trabalha tudo no papel, uma clínica odontológica, por exemplo. As clínicas hoje que estão digitalizadas são muito mais eficientes. Então, a inteligência artificial vai fazer isso. Na agenda, ganhar tempo. Exato. Né, das pessoas. Uma outra coisa que se aponta, de novo, pegando como referência a medicina, é que os médicos começam a ter mais tempo, porque eles não perdem tempo ali com a burocracia, anotando coisas e tal, e sobra tempo para eles cuidarem e olhar, ouvir, sentir mais o paciente. O mesmo deve se repetir, É a mesma Caio? coisa. Eu até visitei um amigo em Ribeirão Preto anteontem, dentista de 40 anos de profissão, ele falou, com a tecnologia atual, o dentista volta a ter vida, tempo livre, a poder cuidar da família, inclusive a poder cuidar mais do paciente, porque uma série de tarefas extremamente maçantes e demoradas que ele fazia antes, hoje podem ser automatizadas, né, para ele focar naquilo que ele vai fazer a diferença, que é o cuidado humano, aquela análise específica que o computador não tem a capacidade de fazer, criar conexão com o paciente e focar na entrega, né? A gente brinca que o nosso software é como se fosse um Waze da odontologia. O que é o Waze? É um computador que fala qual que é o ponto, como que você sai do ponto A, né, e chega do ponto B. Ninguém mais hoje em dia se pergunta se, eu vou para um lugar que eu não conheço, se eu deveria ver um mapa físico, ficar gastando tempo, né? Você simplesmente coloca no Waze. Então, a odontologia, e principalmente em relação à tarefa que a gente ajuda o dentista que é no diagnóstico, no plano de tratamento, a gente facilita a compreensão dele naquilo que é mais genérico, né? Para ele focar na especificidade, na exceção, no detalhe, etc. E quanto tempo para isso predominar nos consultórios? Olha, eu acredito que em no máximo 2 anos a gente vai estar em 80% das clínicas odontológicas de grande porte, que a gente traz muita eficiência para essas clínicas. E nas clínicas odontológicas no geral, eu acredito que em 5 anos. A gente tem uma solução hoje que é muito barata. A indústria odontológica, o dentista em geral nos últimos anos teve a possibilidade de se digitalizar com equipamentos desenvolvidos pela indústria. Só que a indústria vende os equipamentos uma vez só. Então ela tem um investimento muito grande que ela precisa recuperar com uma venda só. Como a gente trabalha com software, tem uma venda recorrente, eu consigo recuperar o meu investimento no longo prazo. Eu não preciso trazer todo o retorno de uma vez só. Então hoje a gente tem uma solução que é extremamente barata. Que vai se atualizando. Que vai se atualizando e que para o dentista é muito mais fácil para ele gastar R$100 no meu software ou a gente comercializa o software de R$100 a R$650. É muito mais fácil para ele gastar R$100 do que pagar, sei lá, 60, 80 mil reais num scanner, numa impressora, num raio-x, por exemplo, que são as opções que ele tem hoje para se digitalizar. Então a gente acredita que a gente vai ser um motor para a digitalização da odontologia como um todo. Eu acredito que não vai demorar, eu tenho certeza que vai ser muito rápido, como está sendo já. E você acha que isso pode estar a serviço de um tema que está muito presente aqui, que é a questão da fraude? Muito. Por quê? Hoje, as operadoras de planos odontológicos são seguradoras, né? E a seguradora é baseado em quê? Em um cálculo de risco. São as únicas seguradoras do mercado que não têm nenhuma informação sobre o segurado. Então hoje, se eu fizer um plano de saúde, eu pago mais barato que a minha avó e que o meu pai. Por quê? Porque eu sou mais novo. Se eu fizer um seguro de carro, por exemplo, a seguradora vai me mandar lá para fazer uma vistoria, certo? Vai analisar se a minha casa tem portão automático, vai analisar se a minha casa tem índice de furto na região, etc. Dentro da lógica atual, e isso eu vou falar na conversa amanhã, dos planos odontológicos, a operadora compra o risco sem saber qual que é o risco. E hoje, com a inteligência artificial, a gente está processando todas as imagens que vêm dos beneficiários e informando para as operadoras qual que é o risco daquele beneficiário. A sua boca, qual que é o custo? Hoje, a boca de todo mundo aqui vale o mesmo ticket que na média do mercado do Brasil hoje são R$20. Você pode, então, personalizar o valor, é isso? A gente acredita que as operadoras do futuro vão chegar nesse ponto de criar novos produtos baseado na nova tecnologia, como a gente já fez
projeto com o Fábio da Unimed que estava aqui, o projeto Sorria. Né? A partir do momento que a operadora passa a deter a informação sobre qual que é o estado da boca de cada beneficiário, ela pode trazer um cuidado mais adequado. Por exemplo, o paciente que hoje entra na operadora tem uma cárie. O que é mais vantajoso para o paciente e para a operadora? Que ele trate isso o mais rápido possível. Não que ele deixe isso cronificar e se torne uma extração, por exemplo. Né? E hoje, com o nosso software, porque a gente consegue analisar milhares e milhares de imagens em 1 hora, 2 horas, utilizando a nossa solução, a gente consegue passar essa informação muito rápida para a operadora, né? E tendo a informação, por exemplo, você vai para o seu dentista, ele escreve lá na guia para a operadora que você precisa extrair esse dente 11, mas você não tem esse dente. Hoje a operadora trabalha de forma reativa. O dentista pediu para pagar, ela vai lá e paga. A partir do momento que ela tiver o dado e souber que a sua boca tem esse problema, ela vai poder falar assim, ó, é melhor você ir no dentista agora para você não ser prejudicado depois. Ou quando o dentista... o valor pode subir porque a gente pode subir. Ou quando o dentista pediu alguma coisa que não faz sentido, por exemplo, você tem uma arcada dentária hoje perfeita. Você chega no dentista e ele pede para você assinar uma guia de 20 procedimentos. Hoje a operadora não tem como negar esses procedimentos. A partir do momento que ela passa a ter informação da boca de cada beneficiário, ela vai poder passar a negar, a controlar muito mais essa indução de demanda, fraudes. Né? A gente tem soluções de análise de imagens duplicadas, imagens manipuladas, etc. Informação Entre outras é coisas. tudo, né? Informação é tudo.